DRE significa Demonstração do Resultado do Exercício. É o relatório financeiro que mostra o detalhamento do lucro obtido da empresa em um determinado período e compara com os resultados passados. Além de ser um relatório obrigatório do ponto de vista contábil e fiscal para as organizações, é bastante valioso para a análise dos resultados e identificar oportunidades de eficiência operacional. Vamos detalhar agora a estrutura do DRE. Se você curte esse assunto e quer nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Como mencionamos antes, o DRE mostra o detalhamento do lucro de uma empresa em um determinado período. O lucro nada mais é que a diferença entre a receita e os gastos. Dessa forma, a primeira linha do DRE é a receita bruta, que é o total da receita gerada a partir do volume vendido e considerando os preços normais dos produtos. Após a receita bruta, temos as perdas devido às devoluções, os descontos e os impostos sobre vendas, como por exemplo o ICMS. A receita bruta menos essas perdas é igual à receita líquida. A receita líquida é a linha que melhor representa o que a empresa gerou com suas vendas. Por esse motivo, é o valor utilizado como referência para analisar o DRE, como veremos mais para frente. Depois da receita líquida, temos os custos, que são os gastos indispensáveis para a produção do produto ou realização dos serviços, como por exemplo, a mão de obra direta, matéria-prima, insumos, embalagem e energia e água relacionados ao processo produtivo. A diferença entre a receita líquida e os custos é o que chamamos de lucro bruto. Esse valor nos indica se a empresa é lucrativa avaliando apenas os esforços relacionados à produção. Caso não seja, a empresa necessita buscar alternativas para ou diminuir os custos ou aumentar o preço médio de venda. Após a linha do lucro bruto, temos as despesas, que são os gastos não relacionados à produção do produto ou realização dos serviços prestados, como por exemplo, os gastos de marketing, salários da equipe administrativa, água e luz utilizados pela equipe administrativa, internet, telefone e materiais de escritório. O lucro bruto menos as despesas é igual ao que chamamos de EBITDA. EBITDA significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, também conhecido como LAGIDA, lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações. Esse é o indicador usado para avaliar a eficiência da operação de uma empresa, dado que as linhas de juros, impostos, depreciações e amortizações não possuem relação direta com as operações da organização. Depois do EBITDA, temos as linhas de depreciações e amortizações. Depreciação é a desvalorização de bens físicos de uma empresa, devido ao desgaste, pela ação da natureza ou por se tornar obsoleto. Alguns exemplos de bens depreciados são máquinas, veículos e móveis. A amortização é a desvalorização de bens não físicos, como uma patente, por exemplo. A diferença entre o EBITDA e a depreciação e amortização é chamado de EBIT. Assim como o EBITDA, o EBIT traz uma visão boa do lucro gerado pela operação da empresa, mas levando em consideração perdas intangíveis que não impactam diretamente o caixa da organização. Após o EBIT, temos as linhas de juros financeiros, que são as receitas ou perdas geradas através de aplicações e financiamentos. Da mesma forma que pessoas físicas investem seu dinheiro para receber juros em troca, ou pagam juros quando realizam empréstimos, as organizações também. Após os juros financeiros, temos o imposto de renda e contribuição social, que são os impostos pagos sobre o lucro obtido. A última linha do DRE é o lucro líquido, o qual é o EBIT reduzido dos juros financeiros e o imposto de renda e contribuição social. Esse é o resultado final obtido no período e que poderá ser distribuído aos investidores ou entrar no caixa da empresa. Assim como falamos antes, a receita líquida é a principal referência para analisarmos o DRE. Dessa forma, o cálculo da margem é a linha de resultado que queremos avaliar dividido pela receita líquida. Analisar essas margens historicamente é fundamental para que tenhamos uma interpretação correta se estamos indo bem ou mal. Aumentar o valor do EBITDA de 2 milhões para 3 milhões não é 100% bom se a receita líquida aumentou de 10 para 20 milhões, dado que a margem EBITDA passou de 20% para 15%. Isso nos indica que perdemos eficiência operacional. Esse é um exemplo dos principais componentes do DRE. Além dos valores, temos a representatividade de cada linha em relação à receita líquida. Quando há comparação entre períodos, é bastante comum termos uma coluna mostrando a variação percentual do valor absoluto entre os períodos de cada uma das linhas também. É com base nessas relações que podemos realizar a análise vertical, que compara diferentes linhas em relação à receita líquida,
e a análise horizontal, que compara uma mesma linha em períodos diferentes. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, curta o vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal para não perder nenhum novo conteúdo.